anos. O hombre lamado Dak, um diretor venido a menos, que atualmente trabalha em uma tienda de fotografia de bodas. Um dia, uma pareja entra em la tienda y le pede que les grabe um vídeo, com estilo de película de terror. Dak se entusiasma ao instante. Y empieza a explicar-lhe sua ideia. Sin embargo, la pareja não mostra nenhum interesse por la proposta de Dak. Le pedem que haga o vídeo como o de outros clientes. Dak é um diretor profissional y detesta copiar las ideas de los demais. Pero o cliente manda. Así que acepta regañadientes. Ao mesmo tempo, um actor de ação fracassado lamado Gary acaba de conseguir um papel de médico em uma película. Y se siente muito nervioso. Ensaia una Y outra vez sus diálogos. Pero sigue muito tenso. Después de muitos anos sem trabalho, esta oportunidade é crucial para ele. Quando entra ao platô, nada mais empezar a decir suas linhas. O diretor lhe pede que repita la toma, porque sua voz suena rara. Gary está demasiado nervioso. Y sua actuação se vuelve um desastre. Ao final, lo echan de rodagem. Quando Gary se dispõe a marchar-se, le envia uma mensagem de voz, dizendo que se ha encontrado com a madre de Gary em el supermercado. Cresceram juntos em Buffalo City, pero desde que Gary se hizo Hector, apenas ha vuelto a sua cidade natal. Los fracassos em sua carreira acham que Gary se sienta cada vez mais decepcionado. La história de Dak y Gary despierta em Gary um forte impulso de volver a casa. Ao mesmo tempo, o dueño de la tienda de fotografia, que está a ponto de jubilar-se, habla com Dak y le disse que piensa dejar-lhe la tienda quando se retire, pero le pede que se mais realista. Y que não idealize demasiado. Esse dia é o 40º cumpleaños de Dak. Sua mulher lhe prepara uma fiesta surpresa em sua casa. Invita a seus amigos a celebrá-lo. Dak se surpreende ao ver que Gary também está ali. Se abraçam com força tras muitos anos sem ver-se. Durante toda a noite o ambiente é alegre y animado. Todos hablam de los próximos planos y proyectos. De repente, Gary saca algo y capta a atenção de todos. É um vídeo. Um curto que Dak gravou quando tinha solo 13 anos. Sendo a la vez diretor y actor. Dak pensava que esse vídeo se havia perdido ao mudar-se. Pero resulta que Gary guardou uma copia. Ao volver a ver sua obra de há mais de 20 anos. Aunque o vídeo é algo ingênuo y gracioso, está leno de sueños y pasión juvenil. Todos lo ven y se sienten llenos de energia. Ao dia seguinte, Dak y Gary salen a desayunar juntos. Hablan de la película de la serpiente gigante. Essa serpiente é casi uma metáfora de la vida que leva a hora, como um recordatorio de las dificuldades a las que se enfrentam. Mientras o grupo charla animadamente, Gary revela de repente uma notícia importante. Cuenta que posee los derechos de la película de la serpiente gigante. Resulta que, há uns anos, o representante de Gary lhe apresentou a uma chica. Y, para sua surpresa, no solo era fã suya, sendo também a autora de la novela original de la película. Encantada de conhecerlo, decidiu regalar-lhe los derechos a Gary. Ahora Gary planea rehacer la película com um estilo independente. Dak cree que Gary ha ganado algo de dinheiro ultimamente, pero lo que Gary disse a continuação deixa todos boquiabiertos. Disse que pode distribuir-se y vender-se em Amazon. Claire, tu y eu podemos actuar. Kenny se encarga de la câmara. Y Dak será o diretor. Ao princípio, Claire pensa em rechazar la proposta, pero não pode resistir-se à la insistência de todos. Finalmente, acepta participar. Assim que o grupo decide poner-se em marcha hacia o bosque, a la Amazon na semana seguinte para cumprir su sueño. Sin embargo, quando está a ponto de partir, Dak empieza a dudar y vê a ver a Gary, para decir-lhe que ia no sonho nos chavales de 15 anos. Rodar uma película no solo implica problemas de dinheiro. Também há trabalho y família que tener em cuenta. Ademais, aunque consigam terminá-la, pode que nadie la veia. Tras pensar-lo detenidamente, decide retirar-se. Essa noite vuelve a casa agotado. Vê a sua hijo viendo las obras que rodou em el passado. Em esse momento, sua mulher, Bailey, também aparece y lo anima a volver a hacer la película com Gary, porque sabe que ha sido su sueño durante muitos anos. Essa noite não consigue dormir.
No deja de revisar los vídeos de bodas que é gravado a lo largo de los anos. Y se dá conta de que eso não é lo que realmente quiere. Así que decide conduzir de noche para ver a Gary. Y muy em sério. Le disse que acepta rehacer la película de la serpiente gigante. Em esse momento, está incluso mais decidido que Gary. Solo tarda 2 dias em terminar el guion. Y empieza a hablar com seus amigos sobre todo lo necesario para el rodagem. Finalmente, el grupo calcula los costes. Y se dá conta de que necessita uns $2,5 milhões para produzir la película. Pero después de pedir préstamos, el grupo solo consigue $10.000. No les queda outra opção. Tienen que reescribir el guion para reduzir ao máximo los costes de produção. Tras vários dias de trabalho intenso, nasce uma autêntica obra maestra. Todos no param de elogiar. A Dak Y Olama um gênio. Sin embargo, aunque los problemas de actores Y de dinheiro estão resueltos, el maior problema é esse que não sabem dónde encontrar a la serpiente. Por suerte, Kenny, el câmara, tiene contactos em este setor. Pouco después, el grupo lega cerca de la selva amazônica, em Brasil. Bajo la guia de Kenny, encontra a um cuidador de serpientes chamado Carlo. Segundo Carlo, el rio donde van a rodar ha sido ocupado por buscadores de ouro, que han vertido grandes quantidades de mercúrio em el água, destruindo o alimento de las serpientes Y dejando-las ao borde de la muerte. Carlo ha tenido que esforzar-se muchísimo para salvar a la serpiente. Y espera que o equipo de Dak la trate bien durante todo o rodagem. Después, Carlo utiliza uma grua para subir la serpiente ao barco. Sin embargo, quando la cajá de madeira cai, la tapa se sacude y se abre uma pequena rendija. Quando todo está listo Y el grupo se dispõe a subir ao barco. Justo em esse momento aparece uma chica chamada Ana. Disse que seu padre se ha puesto enfermo essa manana. Y ha tenido que ser hospitalizado. Así que o barco puede que ya no se pueda alquilar. Ana assegura que se hará cargo de la penalização. Y les pide que busquem outro barco. Dak se adelanta de imediato para explicar-lhe a situação. Pero Ana parece muito apurada y mira hacia atrás constantemente. Em esse momento, 2 homens desconhecidos, com uma expressão inquietante, se acercam a elas. Por isso, Ana se põe nerviosa y ya não pode suportar-lo mais. Y ao final acepta deixar que o equipo de Dak suba ao barco. Sin embargo, ela não sabe que esos dos homens já obtenido informação sobre sua viagem através do encargado del muelle. A la manana seguinte, o equipo lega ao lugar Y empieza a rodar. Gary Y Claire interpreta a los protagonistas de la película, que conta a história de uma bióloga que contrata a um caçador de serpientes para casar Y matar juntos a uma serpiente gigante legendaria. La película, además de ser realista, transmite uma mensagem mais profundo sobre la persecução de los sueños. O primeiro dia de rodagem transcorre sem problemas, aunque los dos actores tuvieron uma relação sentimental em el pasado. Eso não afecta a sua maneira de interpretar las escenas românticas de la película. Por la noche, el grupo se reúne para hablar del guion. Gary ciente que las seguintes escenas poderiam modificar-se sobre la marcha, segundo a situação real. Por exemplo, usando sua própria cabeça para golpear com força la serpiente. Además, él le pidió a Claire que participará em los entrenamientos com él. Sin embargo, mientras todo o grupo charlaba animadamente, la serpiente dentro de la cajá de madeira escapou sigilosamente. Mientras elas dormiam, la serpiente se deslizou silenciosamente hasta el camarote donde descansaban. El grito desgarrador de Gary rompió de imediato la tranquilidade de la noche. Por suerte, reacionou a tempo y não resultou herido. Después de reparar la cajá de madeira, Carlo levou a la serpiente de vuelta. Y assegurou a todos que la serpiente era muito dócil. Y que jamais atacaria a uma persona de forma repentina. Dicho esto, regressou ao camarote para seguir dormindo. A la manana seguinte, el rodagem continuou com normalidade. Esta vez Gary devia interpretar la escena enfrentando-se a la serpiente. Pero quando Carlo acercou a la serpiente hacia él, Gary não pudo controlar seus nervios y retrocedió uns passos. Después de todo, la serpiente era enorme. Ver-la tão de cerca casi lo deixou paralisado. Mais importante aún,
Gyeori devia acercar-se à la serpiente para proteger a Claire, lo que le hizo dudar aún mais. Sin embargo, com o ânimo de Dak Y os demais, finalmente se armou de valor para sujetar a la serpiente. Dak Y e o grupo no deixavam de gritar, animando-lo a acercar-se a la serpiente. Pero ao resbalar-lhe la mano, ocorreu um acidente inesperado. O vilano terminou seu papel de forma repentina. Nadie podia crer lo que veia. Kalo viu morir a seu amigo ante seus olhos. Y quedou completamente destrozado. Essa mesma noite, organizou uma solene cerimônia funerária para la serpiente. Dak Y e o grupo, aunque não lo entendiam, respeitaram sua decisão. Gyeori se sentia indiretamente responsável de la muerte de la serpiente. Assim que levou uma botella de licor para desculpar-se com Kalo. Mientras conversavam, hicieron las paces Y de repente. Kalo descobriu que Gyeori havia actuado em sua película favorita. Por isso Kalo decidiu encontrar-lhe uma nueva serpiente a Gyeori. Sem pensar-lo dos veces. Essa mesma noite, ambos se adentraram em el bosque, sem saber que este viagem volvió a poner-los em uma situação peligrosa. Kalo, com sua ampla experiência, foi delante para explorar o caminho. Apenas pus pé em el água. Assegurou que em essa zona definitivamente havia serpientes. Podiam sentir las vibrações que proveniam do suelo. Gyeori, aterrorizado, caminhava detrás Y ao dar-se la vuelta. Descobriu que Kalo havia desaparecido. No se dio cuenta em absoluto de que uma serpiente gigante se acercava sigilosamente a él. Mientras Gyeori buscava a Kalo desesperado, escuchou sonido parecido ao de animal, justo detrás de él. Presa deu pânico, se dio la vuelta Y correu hacia o barco. Ao regressar ao camarote, Gyeori se dio cuenta de que Kalo aún não havia vuelto. Y uma fuerte sensação de inquietude se apoderou de él. De imediato lhe contou todo a Dak, pero fui duramente repreendido. Dak considerou que salir a buscar serpientes em plena noite era praticamente suicídio. Aún assim, não tuvieron mais remédio que buscar a Kalo. Traz mais de uma hora esperando em el camarote, sem que Kalo regressara. Finalmente decidiram salir a buscá-lo. Gyeori los guiou de vuelta ao lugar anterior, pero debido à oscuridade terminaram perdiendo-se. Y lo peor de todo era que não tinham ideia de que grupo de mercenários se estava acercando a eles. Esse grupo de mercenários estava buscando a Ana. Y mientras buscavam a Kalo, descobriram autobus abandonado em meio do bosque. Decidiram entrar para descansar momento. Quando incendiaram a luz, todos quedaram em choque. Tentaram arrancar o veículo para ir-se, pero o autobus não arrancou porque o sensor estava danado. Em el grupo, só Kenny sabia repará-lo. Arriesgando-se, abriu o capó do motor. Tras rato, logrou reparar o sensor. Kenny baixou o capó com muito cuidado, temendo que ruído fuerte atrajera a la serpiente. Sin embargo, de seus companheiros provocou o acidente. Y terminou haciendo que la serpiente lo atrapara. Kenny hizo todo lo posible por subir ao autobus. Y em el instante em que la serpiente atacou, cerrou la puerta, permitindo que o grupo escapara. Pero antes de que pudieran respirar tranquilos, apareceu outro grupo de mercenários. Y se entendera a situação. Abrieron fuego contra o grupo de Dak. Em esse momento Ana finalmente revelou que esse grupo de mercenários eram criminais, que estavam huyendo de la justicia. Y que tinha la missão de patrulhar essa selva, eliminando a qualquer que se infiltrara. Sem decir uma palavra mais, Ana usou la culata do arma para romper o vidrio do veículo. Y luego abrió fuego contra los mercenários. Ao ver esto como uma oportunidade de ouro, Dak le indicou de imediato a Kenny que gravara la escena. Tras combate intenso, Ana logrou abatir a vários mercenários. Y o grupo regressou sano y salvo a la orilla. Sin embargo, quando estavam a ponto de subir ao barco, o líder de los mercenários salió correndo de repente. Levantou o arma y exigiu que les entregara a Ana. Claire se dio la vuelta y se dio cuenta de que Ana havia desaparecido. O líder perdió la paciência y se preparou para disparar-lhes. Pero Ana lo golpeou por detrás y lo derribou. Quando todo se calmou, Ana, com total serenidade, lhes dijo que esse não era lugar para quedar-se muito tempo. Y prometeu a sacá-los de la selva a salvo. Sin embargo, Dak y Gyeori não estavam dispostos a rendir-se. Después de la muerte de Kalo por culpa de uma serpiente, como podiam retirar-se de uma forma tão humilhante?
Ao ver a determinação de ambos, Ana decidiu a seguir ajudando-los. Ana no dijo nada mais Y aceptou em silêncio. Essa mesma noite, Dak modificou o guion. Y decidiu añadir ao personagem de Ana à história. A la manhã seguinte levou o guion revisado ao grupo. Y explicou o desarrollo de la história a partir de aí. Gary e Claire continuariam a búsqueda de la serpiente. Y durante o caminho se encontrariam com Ana, que estava em plena missão. Los três acuerdan unir fuerzas para cazar a la serpiente. Finalmente se enfrentariam a la serpiente gigante. Y la história poderia añadir uma subtrama adicional, com los mineiros ilegales de ouro, ampliando la conexão com organizações clandestinas, lo que haria que o tema de la película fuera mais profundo. Todos consideraram que a história era muito interessante. Y decidiram hablar com Ana para que se uniera oficialmente ao grupo. Ana aceptou sem dudar-lo nem um segundo. Sin embargo, quando todos estavam entusiasmados preparando a seguinte cena, um luxuoso iate apareceu de repente. Parecia que também se tratava de outro equipo de rodagem, pero lo que jamais esperaban era que esse equipo também planeava rehacer la película. De la serpiente gigante, uma notícia que caiu como raio sobre o grupo de Dak. E o outro equipo era poderoso e tinha recursos financeiros abundantes. Mientras que o suyo solo contava com 3 atores amateurs. Uma câmara Y serpientes de paradeiro incerto. Em El Rio, Dak se deu conta de imediato de que Gary em realidade não possuía los derechos de la serpiente gigante. Em su momento, para poder rehacer la película, Gary havia mentido a todos dizendo que tinha los derechos. Dak, furioso, soltou palavras muito duras. Se imaginar que Gary também tinha um caráter explosivo. Y ambos decidiram separar-se de imediato. Claire, ao vê-lo, quis retener a Gary. Pero el, terço, se marchou igualmente. Mientras avançava, Gary viu outro iate, que pertencia justamente ao equipo que iba a rehacer la película. Movido por la curiosidade, acercou su barco. Pero a parte de objetos flotando em el água. Não havia nadie a bordo do iate. Quando Gary tratava de entender la situação, uma chica apareceu de repente desde la orilla, gritando Y pedindo-lhe que la salvara. Sin embargo, Gary se assustou e Y girou o timão de imediato. Y debido a la tensión, perdió o control de la embarcação. Y solo pudo dar vueltas em círculos sobre o água. Em esse momento, Dak, Y su grupo se preparavam para ir ao seguinte ponto. Claire, ao ver a Gary solo Y em peligro, quis que Ana regressara para buscá-lo. Pero justo quando terminou de hablar, Ana de repente sacou arma Y ordenou a todos que bajaran del barco. Essa ação repentina los deixou atônitos. Pero bajo la amenaza deu arma. Los três se vieram obrigados a obedecer. Después de que se marcharam, Gary regressou à la cabina. Y foi entonces quando se deu conta de que não quedava nadie a bordo. Empezou a sospechar Y de imediato. Viu aparecer outra lancha armada a seu lado. Desde um costado, compreendió que a situação podia ser muito mais complicada. Y agarrou arma para perseguir-los. Mientras tanto, da Y los outros 3 foram guiados por Ana hasta la orilla. Desde debaixo deu água, ela sacou vários sacos muito pesados. Ana les pediu que subieran esos sacos ao barco. Quando vieram que dentro havia ouro, Dap se deu conta entonces de que Ana não era tão simples como parecia por fora. Sin embargo, antes de que pudiera entender que estava pasando, o líder de los mercenários apareceu de repente. Apontou com sua arma Y le ordenou a Ana que soltara as armas. Dap tentou deixar claro que não tinha nada que ver com a situação. Se apresurou a explicar que solo era um cineasta. Y que não tinha relação com todo aquilo. Aunque não entendia deu todo lo que o homem decía, também se deu conta de que seu grupo não estava involucrado em esse assunto. Quando o homem estava a ponto de arrestar a Ana, disparo repentino lo alcançou de leno. Y caiu ao suelo. Resultou que havia sido Gary, o mais listo do grupo, quem havia confundido ao homem com buscador de ouro. Ilegal. Quando o polícia tentou levantar-se para contra-atacar, Ana lhe disparou de imediato em el pecho, deixando-lo completamente fora de combate. Los 4 se quedaram ali paralisados por el medo, sem atrever-se a respirar Y obedecendo todo lo que Ana ordenava. Em esse momento, Clay tuvo a ideia de fingir debilidade para que Ana bajara la guardia.
Luego seguiu la vuelta rapidamente y le arrebatou a arma a Ana. Todos pensaram que por fim haviam escapado do peligro. Pero em realidade o verdadeiro horror aún estava por legar. Em esse instante, não se dieron conta de que uma serpiente gigante se movia em silêncio, rodeando-los em busca de surpresa. De repente, Ana foi arrastrada ao água, pero por suerte logrou escapar do peligro, sem sofrer nenhuma herida. Sin embargo, agora se enfrentavam a outro problema. Não sabiam hacia dónde ir a continuação. La situação empeorou aún mais quando um de elos foi mordido por uma arana. Kenny não se sabe de dónde sacou a ideia de que bastava com echar orina sobre a herida para neutralizar o veneno. Claire não podia serlo porque levava o mono inteiro. Delry, como não havia bebido água, não podia portar orina. Ao final, la misión recaiu em Kenny. Sin embargo, lo preocupante era que Kenny solo podia orinar sentado. Así que não tuvieron mais remédio que hacerlo. Em uma situação que não admitia espera. Aunque todos intentaram manter o ânimo y bromear, pronto se dieron conta de que a situação se estava volviendo cada vez mais peligrosa. Depois de tratar a herida de Dak, continuaram vigilando a uma serpiente gigante que se movia cerca de elos. Ao rato, atravesaram uma zona de selva espesa. Dak se desculpou com Delry por o incidente em el barco, pero antes de que terminara de hablar, ocorreu uma escena aterradora. Delry tentou salvar a Dak, pero em esse mesmo instante, o grupo se deu conta de que não podia enfrentar-se à serpiente, que media dezenas de metros de largo. Toda esperança parecia desvanecer-se y tuvieron que huir. Pero correr sem parar não era a solução, porque a serpiente seguia perseguindo-los. Kenny usou os prismáticos para observar. Y descobriu que mais adelante havia claro, que conducia diretamente ao barco, pero não podiam correr em linha recta, porque a serpiente podia atacar desde qualquer direção. A melhor opção era criar uma distração que los cobriera. Mientras o grupo discutia o plan, Delry oyó ruídos estranhos a seu alrededor. Se puso em alerta y mirou a seu alrededor, pero ao girar-se de novo, viu a Dak tendido e imóvel, com o corpo coberto de sangue. A seu lado havia jabali. O grupo não podia crer lo que veia, pero não era momento para lamentar-se. Primeiro tinham que sair de la selva. Kenny reacionou rápido. Y pensou que Dak podia ser o sebo perfeito para atrair a la serpiente. Aunque era algo pouco ético, em essa situação, não tinham outra opção. Entre los três levaram a Dak y ao jabali hasta claro. Los ataram firmemente com cinta adesiva, e incluso le metieron uma ardila muerta em la boca a Dak, fingindo que era sebo jugoso para la serpiente. Quando todo estuvo listo, se marcharam de imediato. La serpiente encontrou o rastro y começou a dirigir-se hacia elos. Sin embargo, justo quando pensavam que o plan havia funcionado, de pronto, ocorreu uma cena increíble. La serpiente, justo a seu lado, se preparava para atacar. Sem tempo para preocupar-se por el jabali que levava em cima, se apresurou a quitar la cinta y lançou ao jabali lejos. Luego correu com todas suas fuerzas para escapar de las fauces de la serpiente. Corrieron desde la manana hasta o anochecer. Ao final, encontraram barco, destrozado em plena noite. Parecia ser o barco de outro equipo de rodagem. Quando estavam a ponto de buscar ferramentas a bordo, la serpiente volvió a aparecer. Para sua surpresa, Hector de la película de la serpiente gigante, Expósito, também estava ali. Los condujo ao interior do barco. Y explicou que havia venido a rodar uma nova película. Sin embargo, sua equipo havia sido destruído por la serpiente gigante. Aún así, haviam preparado uma grande quantidade de fuegos artificiais que podiam usar contra la serpiente. Se não lo hacían, quizá não lograriam escapar nunca de ali. Así que se trazou plan audaz. Delry iria buscar o detonador. Claire se encargaria de poner em marcha o generador para proporcionar luz. Mientras que Kenny prepararia a câmera para gravar este momento histórico. Dak conduziria o carrito de golfe para atrair a la serpiente hacia a zona de destruição y acabar com ela. O grupo, entusiasmado, pôs o plan em marcha. Dak condujo o carrito de golfe junto a Delry. Ambos gritaram ao unísono para lamar la atenção de la serpiente. Segundo depois, la serpiente se lançou desde lado. Por suerte, gracias a sua experiência ao volante, Dak logrou atrair com êxito a la serpiente hasta la zona de destruição. Sin embargo,
Kenny y Gary, pese a estar preparados, sofreram um contratiempo em um momento decisivo. Gary pulsou o botão do detonador, pero los fuegos artificiales não reacionaram. Foi entonces quando Kenny se deu conta de que o controlador principal não estava encendido. Em uma situação crítica, conseguiu reiniciar o sistema a tempo. Em um instante, potentes chispas estalaram, provocando uma explosão deslumbrante. Pero la serpiente gigante não era tão fácil de derrotar. Pouco depois, la serpiente volvió a siguió perseguindo-los. Gary sacou a sua arma, disposto a lutar até o final. Em esse instante, dois proyectiles impactaram de lleno em la serpiente. Quando todos pensavam que o peligro havia passado, ocorreu algo totalmente increíble. A la serpiente solo le quedaba la cabeça. Aún así se levantou e seguiu atacando. Dak no dijo uma palavra se lançou diretamente ao combate. Finalmente, quando la serpiente foi derrotada, parecia que a história havia legado a seu fim. Todos lograram sobreviver. Dak e Gary unieron fuerzas para criar uma película de gran êxito. Esta película sobre uma aventura em la selva. No solo triunfou em taquilla, sino que também recebeu elogios de la crítica. Demostrou la fuerza de las personas comunes. Las dificultades de la mediana edad em uma cadena del tiempo, sino los puntos finales que nosotros mismos ponemos a nuestros propios sueños. Los protagonistas se adentraram en la selva, no solo para rehacer uma película, sino também para rehacerse a si mismos, limando las aristas, que aún quedaban sin pulir em suas vidas. La serpiente gigante, capaz de devorá-lo todo, é essa em realidade uma metáfora de la crisis de la mediana edad, de las dudas sociais, de las dificuldades de la vida real. Com valentia, lograram superar todos los obstáculos, demonstrando que los sueños nunca se desvanecem. Com o paso del tiempo, o amor verdadeiro sempre aparece em o caminho de la vida, listo para ser acogido uma vez mais, listo para luchar uma vez mais. Así termina la história. Se te interessa, puedes volver a ver la película original de la serpiente gigante. Se te ha gostado este vídeo, não olvides darle like, comentar e suscrever-te ao canal. Nos vemos em la próxima com mais películas emocionantes.